E se eu te dissesse que a verdadeira história de Lúcifer não está na Bíblia que você conhece, mas sim em um livro antigo, misterioso e há muito tempo banido dos olhos do mundo? Durante séculos, essa história foi contada da mesma forma. Um anjo de luz que ousou desafiar a autoridade divina caiu do céu e se tornou o símbolo máximo da rebelião. Mas, e se essa versão for apenas uma parte da verdade? Ou pior, uma distorção deliberada? Existe um manuscrito, anterior a muitos dos textos que compõem a Bíblia como conhecemos hoje, que apresenta uma narrativa completamente diferente. Um livro atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, um homem que, segundo a tradição, caminhou com Deus e foi levado vivo aos céus para testemunhar realidades que a humanidade jamais deveria conhecer. Nesse livro, descobrimos algo que pode mudar tudo, uma verdade proibida, um nome que não é Lúcifer, mas que liderou a verdadeira rebelião nos céus. Um nome que talvez você nunca tenha ouvido, mas que explica os mistérios que cercam a queda dos anjos e o surgimento de um conhecimento que transformou e corrompeu a humanidade. Eles esconderam isso de você, mas hoje você vai descobrir. Durante milênios, o nome Lúcifer foi sinônimo de queda, orgulho e condenação. Mas o que poucos percebem é que na maior parte das escrituras que moldaram a fé de bilhões, ele sequer é mencionado da forma como imaginamos. A figura do anjo caído, que se rebelou contra Deus e arrastou uma legião consigo, é, na verdade, um mosaico construído ao longo dos séculos. E o livro de Enoque pode ser a peça que revela a imagem completa. Esse antigo texto, banido dos concílios religiosos e excluído das Bíblias modernas, fala de uma rebelião celestial. Mas o protagonista dessa insurgência não é Lúcifer, é outro ser, um anjo poderoso chamado Semjaza, líder de 200 anjos conhecidos como os Vigilantes. Eles não apenas desobedeceram às ordens divinas, eles cruzaram um limite que jamais deveria ser tocado. Eles vieram à Terra, tomaram mulheres humanas, geraram gigantes e, mais do que isso, ensinaram à humanidade segredos proibidos, conhecimentos celestiais que mudaram para sempre o destino do homem. A questão que surge é inquietante. Por que essa versão da história foi apagada? Por que Semjaza, e não Lúcifer, aparece como o comandante dessa revolta? E mais importante, o que essa mudança de narrativa revela sobre o verdadeiro papel de Lúcifer nos bastidores da criação? A resposta pode estar nas páginas esquecidas de Enoque, e ela levanta uma dúvida que ecoa até hoje. Fomos enganados sobre quem realmente puxou os fios da rebelião celestial? Para entender o que realmente está por trás das revelações do livro de Enoque, precisamos voltar milhares de anos. Há um tempo em que a humanidade ainda caminhava lado a lado com os mitos, e o céu era mais do que apenas uma morada divina. Era um campo de batalha. O livro de Enoque foi escrito entre os séculos 3 a.C. e 1 depois de Cristo, num período turbulento para o povo hebreu. Dominações estrangeiras, invasões e um sentimento crescente de que o mundo estava à beira do juízo final preparavam o terreno para uma nova forma de enxergar o divino. Foi nesse cenário que esse texto misterioso ganhou força entre comunidades apocalípticas, especialmente entre os essênios, que acreditavam viver os últimos dias da história. Mas por que Enoque? De acordo com o Gênesis, Enoque foi o homem que andou com Deus e não mais foi visto, porque Deus o levou para si. Uma figura que desapareceu da terra de forma enigmática, para reaparecer nos céus, segundo o próprio livro que leva seu nome, como testemunha de uma rebelião angelical sem precedentes. Nessa narrativa, os vigilantes, anjos designados para vigiar a humanidade, violam sua missão ao se apaixonarem por mulheres humanas. O líder deles, Semjaza, é quem dá início à queda. Eles ensinam à humanidade artes proibidas: astrologia, metalurgia, encantamentos, armas, uma torrente de conhecimento que corrompe rapidamente a criação. Mas o mais impressionante é que o nome Lúcifer não aparece nesse relato, o que levanta a seguinte hipótese: será que Lúcifer, como conhecemos, foi uma criação posterior?
uma fusão simbólica de várias entidades rebeldes, cujo verdadeiro significado foi diluído ao longo dos séculos? Esses registros foram considerados tão explosivos que acabaram excluídos do cânone bíblico. A Igreja, ao longo da história, condenou o livro de Enoque ao esquecimento, talvez porque ele ameaçava estruturas muito maiores do que podemos imaginar, e o que antes era apenas uma lenda apócrifa passou a se tornar um elo perdido, uma chave, e a cada descoberta arqueológica, como os manuscritos do Mar Morto, essa chave se torna mais visível e mais desconfortável. Tudo começa com uma quebra de expectativa. O livro de Enoque descreve uma rebelião nos céus, mas não há menção ao nome Lúcifer. Em vez disso, somos apresentados a um novo protagonista, Semjaza, um anjo poderoso que, diferente da figura demonizada com asas negras e tridente, carrega consigo um ar de líder, de comandante, alguém que toma uma decisão radical com pleno conhecimento das consequências. Semjaza lidera um grupo de 200 anjos, conhecidos como os Vigilantes, enviados originalmente para observar a Terra e proteger os humanos. Mas ao contemplarem a beleza das filhas dos homens, esses anjos se rendem a um desejo proibido. E é Semjaza quem propõe o pacto. Todos fariam o mesmo, ou ele arcaria sozinho com o castigo eterno. Esse momento é decisivo, porque muda completamente a narrativa tradicional. O papel da tentação, da rebelião e da queda não é mais atribuído a um único ser, como Lúcifer, mas a um grupo de seres celestiais que, por livre arbítrio, escolheram descer à Terra. Não foi orgulho, como é dito sobre Lúcifer em interpretações de Isaías 14, mas desejo, um anseio por se misturar com o humano, por ensinar o que era sagrado, por alterar o equilíbrio divino. E aqui surge a grande questão: por que a história de Semjaza foi abafada e substituída por Lúcifer? Seria Lúcifer uma alegoria construída depois, unificando várias figuras caídas? Ou Semjaza foi, de fato, o nome original do portador da luz, cuja identidade foi fragmentada ao longo dos séculos para ocultar algo ainda maior? Essa é a primeira peça de um quebra-cabeça milenar, e quando olhamos mais de perto, vemos que a queda não foi apenas do céu à terra, mas também da verdade ao esquecimento. Se a queda dos vigilantes foi um choque, o que veio depois foi um terremoto espiritual, porque esses anjos não apenas cruzaram a fronteira entre o divino e o humano, eles deram à humanidade aquilo que jamais deveriam ter revelado: o conhecimento proibido. Segundo o livro de Enoque, Semjaza e seus companheiros ensinaram artes secretas aos homens e às mulheres da terra. Azazel, um dos anjos mais mencionados, ensinou a forjar armas, espadas, escudos e a manipular metais. Outros ensinaram feitiçaria, encantamentos, astrologia, maquiagem, ervas medicinais e até rituais ocultos. O impacto foi imediato e devastador. As pessoas começaram a se corromper, a guerrear entre si com novas armas, a adorar entidades estranhas e a manipular forças que não compreendiam. Foi como se, de um momento para o outro, a humanidade tivesse recebido uma faísca divina, mas usada não para iluminar, e sim para incendiar. Esse é o ponto que muitos estudiosos evitam. O saber celestial foi entregue aos homens antes da hora certa, e isso teria desequilibrado toda a criação. Agora pense nisso. Em quase todas as tradições antigas, da Mesopotâmia ao Egito, da Índia às civilizações pré-colombianas, há mitos sobre seres celestiais que desceram à Terra e trouxeram consigo tecnologia, astronomia e até ensinamentos espirituais. Seria tudo isso reflexo do mesmo evento primordial descrito por Enoque? Talvez a queda dos vigilantes tenha sido, na verdade, o momento em que os deuses caminharam entre nós, e a história os transformou em lendas, demônios ou divindades, dependendo de quem contava. E aí está o conflito central. O que foi esse conhecimento? Um presente ou uma maldição? Agora que conhecemos Semjaza, o líder da rebelião celestial descrita no livro de Enoque,
e sabemos do impacto devastador do conhecimento proibido, surge a dúvida inevitável: e Lúcifer? Onde ele entra nessa história? Durante séculos, a figura de Lúcifer foi associada ao orgulho, à rebeldia contra Deus e à queda do céu. Essa imagem vem principalmente de uma interpretação do capítulo 14 de Isaías, que fala sobre a estrela da manhã, filho da alva, um símbolo de um rei arrogante que queria se elevar acima dos céus. O nome Lúcifer, que significa literalmente portador da luz em latim, foi inserido mais tarde nas traduções cristãs, transformando o símbolo de orgulho humano em um arcanjo caído. Mas essa figura não aparece no livro de Enoque. O que vemos ali é Semjaza. E se analisarmos os dois, os paralelos são assustadores. Ambos eram seres celestiais de grande autoridade. Ambos lideraram uma rebelião. Ambos caíram por desafiar as ordens divinas. E ambos foram condenados por isso. Então, a pergunta que poucos ousam fazer é: Lúcifer e Semjaza são, na verdade, o mesmo ser? Teriam os autores antigos criado camadas diferentes para a mesma entidade, de acordo com suas culturas e conveniências teológicas? Alguns estudiosos alternativos defendem exatamente isso, que houve uma fusão deliberada entre figuras como Lúcifer, Semjaza, Azazel e até Prometeu da mitologia grega, todos arquétipos do rebelde iluminador, aquele que quebra as regras do céu para trazer luz ou poder à humanidade. Mas por que fundir essas figuras em uma só? A resposta pode estar no controle da narrativa. Ao transformar Semjaza em apenas mais um demônio entre tantos e Lúcifer no grande vilão da tradição cristã, oculta-se um detalhe incômodo. Talvez o verdadeiro pecado não tenha sido o orgulho, mas o ato de compartilhar a verdade. Uma verdade que mudaria para sempre a forma como vemos os anjos, o céu e a própria origem do conhecimento humano. Agora pare e pense: se tudo isso aconteceu há milênios, anjos caindo, segredos sendo revelados, gigantes caminhando sobre a terra, por que esse conhecimento foi banido, escondido e hoje lentamente começa a ressurgir? A resposta talvez esteja nos tempos em que vivemos. Nos últimos anos, temos presenciado um despertar coletivo. As pessoas estão buscando explicações além do que lhes foi ensinado, revisitando textos antigos, questionando dogmas e descobrindo que há muito mais por trás da história oficial. As profecias esquecidas voltaram ao centro das atenções. Teorias sobre civilizações antigas e visitas celestes deixaram de ser meras especulações e passaram a ser debatidas por cientistas, documentaristas e estudiosos do mundo inteiro. O livro de Enoque, antes considerado herético, agora é lido com olhos atentos por aqueles que sentem que algo maior está prestes a acontecer. E veja os sinais: tecnologias que parecem ter saído de mitos antigos, conflitos globais com raízes espirituais, distorções morais semelhantes às descritas antes do dilúvio. Vivemos numa era onde o conhecimento está ao alcance de todos, mas a sabedoria está se tornando cada vez mais rara. Coincidência? Ou um reflexo do que aconteceu naqueles dias antigos? Talvez estejamos novamente diante de um ciclo profético, um momento em que os vigilantes voltam a observar, em que os segredos do céu começam a se revelar e em que o verdadeiro significado da rebelião de Lúcifer e dos anjos caídos começa a fazer sentido. A pergunta é: por que essas histórias estão voltando agora? E o que isso significa para nós? Agora que você ouviu tudo isso, é impossível não se perguntar: o que mais pode estar escondido de nós? Se as revelações de um livro antigo, como o de Enoque, podem desafiar tanto do que nos foi ensinado sobre os anjos, Lúcifer e o conhecimento proibido, o que mais da nossa história está sendo manipulado, ignorado ou até mesmo apagado? Será que os vigilantes estão de volta em um novo disfarce e estamos prestes a testemunhar o desenrolar de um ciclo que começou há milhares de anos? Será que a humanidade, agora mais conectada e informada do que nunca, está realmente preparada para lidar com a verdade completa?
O livro de Enoque nos mostra que os seres celestiais não estão apenas observando de longe, mas de alguma forma interferindo no destino da Terra. Então, qual é o papel que você e eu desempenhamos nesse grande jogo cósmico? E se a verdadeira rebelião não for apenas sobre anjos caídos, mas sobre o despertar da humanidade para um conhecimento que poderia transformá-la para sempre? Essas são questões que, à medida que mais e mais pessoas começam a buscar respostas, não podem ser ignoradas. Estamos no limiar de uma nova era, e o conhecimento proibido, mais uma vez, está à nossa porta. Mas a verdadeira pergunta permanece: você está pronto para encarar o que está por trás do véu? Ao longo deste vídeo, exploramos as revelações escondidas no livro de Enoque e como elas alteram tudo o que sabemos sobre a queda dos anjos, o papel de Lúcifer e o conhecimento proibido que foi compartilhado com a humanidade. A verdade é que a história que nos foi contada é apenas uma parte do grande mistério. Senjasa, Lúcifer, os vigilantes, todos fazem parte de um enredo muito maior, uma narrativa cósmica que foi ocultada por séculos. A queda, a rebelião, a promessa de poder e sabedoria, tudo isso reverbera até os dias de hoje, moldando o presente de maneiras que ainda estamos começando a compreender. Mas aqui está o ponto crucial. A questão não é mais se essas histórias são reais ou não. A verdadeira questão é: o que você fará com o conhecimento que agora tem? Se o conhecimento pode ser uma bênção ou uma maldição, qual é a sua escolha? Continuar ignorando as camadas profundas da nossa história? Ou buscar a verdade, não importa quão sombria ou reveladora ela seja? Agora é a sua vez. O que você pensa sobre tudo isso? Lúcifer, Senjasa, os vigilantes? Será que há uma conexão mais profunda do que imaginamos? Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e teorias. Vamos juntos continuar essa jornada de descobertas e revelações. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo que desafia as fronteiras da nossa compreensão do mundo e do além. Afinal, o que está por trás do véu nunca é simples. E você está pronto para ver o que está além?